Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula com o professor Leilson. Hoje veremos conceitos sobre herança e como exemplificar esses conceitos, nesse caso herança simples, usando a linguagem Java. Bem, pessoal, o que vai consistir o conceito de herança? Ela vai ser um mecanismo pelo qual uma classe pode estender outra, aproveitando seus comportamentos, nesse caso métodos, e estados possíveis, os atributos. Ela vai permitir que os elementos mais específicos incorporem a estrutura e um comportamento de elementos mais genéricos. Em outras palavras, o que ela vai ajudar a hierarquia? Ela vai ser um ranking ou ordenação de abstrações. Mas como assim, professor? Quando um objeto de uma classe filho é criado, ela vai dar todas as propriedades da classe pai, além das propriedades definidas na própria classe do filho, ou seja, além de herdar as características, né, que são os métodos e os atributos, dessa classe nova, né, você pode também criar novos métodos, novos atributos. E isso nós já pensamos naturalmente. Por exemplo, uma árvore genealógica, onde montamos a nossa árvore colocando nossos avós, nossos pais, nossos irmãos, né? Características entre eles. Então, normalmente, a pessoa fala, você tem a cor dos olhos de sua mãe, o queixo do seu pai, a cor de pele do seu avô. Então, é mais ou menos essa ideia de herança, né? Como fosse na realidade, no dia a dia. Na herança, trabalhamos bastante com esse conceito aqui, é um tipo de. Então, um objeto de uma subclasse, nesse caso a classe filha, é o tipo de objeto da superclasse, nesse caso a classe pai. Exemplo aqui, pug é um tipo de cachorro. Nesse caso aqui, o objeto pug é um tipo da classe cachorro. E avião, objeto, né, é um tipo de veículo, ou seja, um tipo da classe veículo. A herança podemos ter duas formas, uma simples ou múltipla. A simples, nesse caso aqui, temos as classes carro, moto e veículo. As classes carro e moto estão herdando da classe veículo. Nesse caso aqui, carro só está herdando de uma única classe e moto também. Conceitualmente, a classe veículo ela vai ser a superclasse e as classes carro e moto subclasses. De maneira geral, o que vai ser herança simples? Quando uma subclasse herda de somente uma superclasse, certo? E herança múltipla? A herança múltipla vai ser quando uma subclasse herda de duas ou mais superclasses. Nesse exemplo aqui, temos um exemplo de herança tanto simples quanto múltipla. Nesse caso aqui, a classe transporte é uma superclasse das classes terrestre e aquático, e as classes terrestre e aquático são subclasses da classe transporte. Em compensação, elas também são superclasses, nesse caso, da subclasse anfíbio. Para o exemplo prático, criaremos duas classes. Uma chamada cachorro, que conterá esses atributos, apelido, cor, raça e comprimento. E outra classe chamada coelho, que conterá esses atributos, apelido, cor, tamanho do dente e tamanho da orelha. Aqui no nosso Eclipse, criaremos um novo projeto chamado Exemplo Herança. Então só vem aqui no botão direito, New, Java Project. Nome do projeto, Exemplo Herança. Feito isso, Finish. Então aqui nosso projeto. Opa. Vamos criar a nova classe chamada cachorro e depois outra classe chamada coelho,
certo? Então aqui na classe cachorro, vamos só colocar aqui o cabeçalho. Então, programação orientada a objetos. Deixa eu ver se é isso que está aqui no tempo anterior. Reaproveitar, né? Então, a data de hoje, 21/10/2019. Atualização 21/10, seu nome, é o seu nome. Coloca aqui. E a descrição para representar classe cachorro. Beleza? Então, quais serão os atributos? Vamos relembrar aqui nosso exemplo. Apelido, cor, raça e comprimento. Apelido, vamos colocar como tipo string. Cor, também tipo string. Raça, também tipo string. Isso aqui vamos colocar raca. E comprimento, tipo inteiro. Certo? Os atributos. Aí, coelho. Vamos só pegar a mesma descrição aqui. Coelho. Então, orientador, objeto, professor, data. Representar coelho. Então, coelho. Então, vamos lá. Quais são os atributos? Então, apelido também tipo string. Cor, tipo string. Tamanho do dente, vou colocar assim, inteiro. E tamanho da orelha também, assim, tipo inteiro. Beleza? Deem uma pausa no vídeo agora e façam qual é a ideia? Criar os construtores sem argumento e com argumento, certo? E os métodos para garantir o encapsulamento desses atributos, certo? Se você não se lembra desse conceito, assista a aula anterior, revise e depois volte para cá. Faça isso para a classe coelho e para a classe cachorro, beleza? Então daqui a pouco voltamos aqui para dar continuidade ao exemplo de herança. E aí pessoal, conseguiu terminar? Vamos ver como ficaram as classes? Então aqui ó, na classe cachorro, opa, faltou colocar private para garantir aqui o encapsulamento, beleza? Então aqui os atributos, proteger eles. Então, os atributos não podem ser acessados diretamente pelo objeto, só por meio dos métodos, ok? Então, por isso aqui, todos privados. Aí, os dois construtores, um sem argumentos, então inicializando com valores padrão, no caso, os tipo string vazio e tipo inteiro, número 0. E com argumentos, ok? E aqui os métodos get, set, para cada atributo, permitindo que o objeto acesse eles por meio desses métodos, beleza? Então aqui é da classe cachorro, assim mesma coisa para a classe coelho. Os atributos, os construtores sem argumento e com argumento, e os métodos para garantir encapsulamento, beleza? Você deve ter percebido que tanto para cachorro quanto para coelho há atributos comuns, como apelido e cor, certo? Por causa disso, vamos criar uma nova classe para colocar essas características comuns, que no caso os atributos e os métodos incomuns, certo? Então, nesse momento, vamos criar a nova classe aqui. Então, aqui no SRC, botão direito, New Class, e vamos chamar essa classe de animal, certo? Feito esse finish. E a descrição, vamos aproveitar aqui para
da ideia representar um animal, certo? Então vamos criar aqui, criamos aqui a nossa classe, que nesse exemplo aqui vai ser a nossa superclasse das classes cachorro e coelho, certo? Vamos aqui na classe cachorro, vamos pegar aqui os atributos incomuns, tanto que é da classe cachorro quanto da classe coelho. Apelido e cor, certo? Aí os construtores sem argumento e com argumento, certo? Então, public animal, que é o construtor aqui sem argumento. Então, diz.apelido, colocar vazio e diz.cor, recebe vazio também. Assim como a classe outro construtor com argumento, animal, que vai receber como argumento os dois tipos aqui, dois atributos. Então, string apelido, string cor. Então, this.apelido, o atributo, né, vai receber o conteúdo aqui da variável apelido, assim como o atributo cor recebe da variável cor, certo? E por fim, os métodos para garantir o encapsulamento dos atributos. Então, public set apelido, então apelido tipo string, então apelido, então public void, não retorna nada, né? Apelido, recebe apelido. E o método get public, tipo agora retorna tipo string, get apelido, e vou retornar o conteúdo do atributo apelido. E fazer a mesma coisa, public void set cor, então string cor, diz.cor recebe cor, e por fim o método get para retornar string get cor, return this.cor, certo? Então criamos aqui nova classe. Nesse caso ele contém dois atributos, apelido e cor. Tá bem, mesmo esquema, está protegido. O objeto não tem acesso, só tem acesso por meio dos métodos get e set de cada atributo. Além disso, definimos dois construtores, um sem argumento e outro com argumento. Beleza? Feito isso, vamos agora aplicar o conceito de herança simples no Java. Particularmente no Java, ele só aceita herança simples. Ele não aceita herança múltipla. Uma linguagem que aceita herança múltipla é o Python. Então, quem for trabalhar com Python, lembre-se também como fazer herança múltipla nessa linguagem. Então, aqui na classe cachorro, vamos agora aplicar o conceito de herança. Para que a classe cachorro herde as características, ou seja, os atributos, os métodos da classe animal, vamos usar a palavrinha extends. Então, extends e depois a classe que vai herdar, nesse caso, animal. Pronto. A classe cachorro agora está herdando as características da classe animal, certo? Com isso, como ele está herdando as características, então ele está herdando apelido e cor. E não precisamos mais deixá-los aqui, porque já está herdando as características lá da classe animal. Então vamos fazer os ajustes necessários aqui. Nesse caso aqui, vamos tirar os atributos apelido e cor. Vamos deixar só raça e comprimento. Os construtores vamos deixar quieto aqui por enquanto. E vamos tirar esses métodos aqui, get, set, de apelido e cor. Beleza? Vamos lá. Professor, por que está dando erro aqui nos construtores de cachorro?
no caso apelido e cor, ele não está herdando as características do animal, consequentemente, ele não tem esses atributos apelido e cor, realmente ele possui. Mas assim como quando você cria um objeto do tipo cachorro, ele não tem acesso a atributos diretamente, só por meio dos métodos. Assim também acontece com a classe. Quando uma classe ele herda de outra classe, como os atributos estão protegidos, ou seja, tipo privado, a classe também não tem acesso a esses atributos, só por meio de métodos, certo? Então, eu vou mostrar aqui 3 formas de ajustarmos aqui os nossos construtores, certo? A primeira forma, chamar os métodos mesmo, set, apelido e cor, ele possui, ele tem acesso, porque ele está arredando lá da classe animal, então ele consegue acessar, porque esses métodos eles são públicos. Então, vou colocar aqui apelido. Nesse caso aqui, como é o construtor sem argumentos, então vou inicializá-lo aqui com vazio. E depois set cor. Então, acessar aqui, vazio, certo? Isso também vai acontecer da mesma forma aqui no cachorro, com argumentos, perdão. Então vou reaproveitar aqui. A diferença é que, em vez de passar vazio, vou colocar aqui a variável apelido, para passar como argumento aqui para o método apelido, e aqui cor, para o método cor, certo? Então fiz ajuste, então aqui está ok, certo? Essa é a primeira forma. Então você pode usar os métodos aqui, set apelido, set cor, tanto com construtor sem argumento, quanto com construtor com argumento, certo? A segunda forma, usando aqui a palavrinha super. O que ele faz? Vamos lá. Deixa eu colocar comentário aqui. A palavra super, como eu estou aqui dentro da classe cachorro, quando eu faço isso, super, ele vai chamar, nesse caso aqui, o construtor da minha superclasse, ou seja, pode ser um construtor da classe animal, sem argumento, ou com argumento. Internamente, vamos lá, quando você cria um objeto do tipo cachorro e faz instanciação, por exemplo, aqui com um construtor sem argumento, internamente o Java faz isso aqui para você. Então, antes de criar o objeto cachorro, usando o construtor aqui do cachorro, e vai lá na classe animal, chama o construtor da classe animal, e depois vai chamar o construtor da classe cachorro, certo? Isso internamente. Para deixar explícito, utilizamos essa palavrinha aqui, super. Então, nesse caso aqui, se eu fizer assim, super, escolhendo essa primeira opção, ele está chamando o quê? O construtor sem argumentos da classe animal, certo? E se eu fizer dessa forma, aqui, com o argumento, então está chamando o outro aqui, Então, como eu estou usando construtor sem argumento, tu pode fazer dessa forma. Como se estivesse utilizando os métodos. Então aqui, construtor com argumentos da classe animal, certo? Você sempre chama antes de utilizar os atributos aqui, outra variável. Nesse caso aqui, ou você chama o primeiro ou chama o segundo. Nunca pode chamar os dois ao mesmo tempo. Então, isso aqui é a segunda forma ou terceira forma, certo? E depois, inicializa aqui os atributos da classe pertinente. Então, nesse caso aqui, a
classe cachorro e está herdando as características animal. Que características, professor? Apelido e cor e os seus métodos. Além disso, o cachorro possui algumas características peculiares, como raça e comprimento, certo? Então aqui o construtor, né? Então essas formas, primeira, segunda, terceira forma. E aqui só ajustar também. Então primeira forma e a segunda forma. Como estamos usando aqui o construtor com argumentos, então a segunda forma seria usar o super com argumentos, certo? Não faz sentido usar esse primeiro aqui sem argumento, porque eu estou chamando dentro da classe, dentro do construtor com argumentos. Então eu vou chamar aqui o construtor da classe animal com argumentos. Lembrando que essa ordem aqui, apelido e cor, é a mesma ordem que foi definida na classe animal, com argumentos. Então o construtor da classe animal com argumentos, o primeiro argumento, apelido, e o segundo argumento é cor. Então aqui vai respeitar a mesma ordem. Então aqui eu vou colocar apelido, depois vou colocar cor. Certo? Então, são essas formas de usar aqui, de atualizarmos a nossa classe, nesse caso a subclasse cachorro que está herdando de animal. Então, para criar a herança, para chamar a herança, né, usamos essa palavrinha chamada extends, e depois, de qual classe ele vai herdar. Lembrando que em Java consegue fazer herança simples de uma única superclasse, certo? Após isso, o que fizemos? Limpamos aqui os atributos que estavam se repetindo, certo? Que ficaram na classe animal. Depois fizemos ajustes necessários aqui nos construtores, sem argumento e com argumento. Há duas formas de fazer isso, usando aqui os métodos, certo? Para inicializar os atributos, ou usando essa palavrinha super, que essa palavrinha super, no fim das contas, internamente o Java já faz isso, que já chama para nós o construtor da superclasse, que pode ser com argumento ou sem argumentos. Por isso que recomenda-se criar sempre dois construtores, um sem argumentos e outro com argumentos, certo? Feito isso, façam para a classe coelho. Dê uma pausa no vídeo aí, façam a mesma coisa que fizemos aqui na classe cachorro, agora na classe coelho. Vamos ver como ficou? Então aqui ó, na classe coelho, também eu fiz a extensão aqui, a herança, né, na classe animal. Tirei os atributos repetidos, nesse caso aqui, apelido e cor. Nos construtores também fiz os ajustes. Nesse caso aqui, eu chamei a superclasse, a construtor da minha superclasse, sem argumento, no caso aqui da classe animal. E no construtor com argumento, eu usei também a palavrinha super para chamar o construtor da minha superclasse, só que com argumentos. E retirei os métodos getSet dos atributos cor e apelido, certo? Para fechar, vamos só criar aqui uma nova classe chamada main, igual como fizemos anteriormente, só para exemplificar aqui. Então, reaproveitando. Então, hoje é 21/10. 21/10. Exemplo. Herança. Certo? Então, digitem main, Ctrl espaço, e vai aparecer essa opção aqui, só clicar aqui em main, que vai autocompletar para vocês. Então, método main para poder executar esse projeto. E vamos exemplificar aqui, criando objetos. Então, vou criar aqui cachorro.
Então, vou colocar aqui pimpolho. Herdar aqui, vamos instanciar cachorro. E coelho, colocar aqui o nome Pernalonga. Momento nostalgia. Coelho, sem argumento, ok? E eu vou colocar aqui pimpolho. Se você colocar o objeto e colocar aqui, então aqui, ó, ele está mostrando aqui, ó, que os métodos get comprimento, get raça são na classe cachorro e get cor e get apelido são da classe animal, assim como set. Então vou colocar aqui set apelido pimpolho pimpolho.set cor, colocar preto, pimpolho.set raça, colocar aqui vira-lata, pimpolho.set comprimento, colocar 1 metro. E perna longa, colocar aqui, ó, mesma coisa. O get cor, get width na classe animal e get tamanho dente, get orelha então na classe coelho, assim como set, respectivamente. Então vou colocar aqui set apelido pernalonga.set cor branco, perna longa.set tamanho do dente sei lá, 30 que é 30 centímetros. Perna longa.set tamanho da orelha 60 centímetros, certo? Então aqui, ó, quando o objeto for criado, não vai haver diferença alguma. Então vai ter os métodos, ele vai conseguir acessar normalmente. O que vai diferenciar é quando chamamos aqui o objeto e vai definir, vai mostrar aqui de onde é o método, se é da classe animal ou da classe cachorro. Fora isso, ele é similar aos exemplos anteriores que já fizemos. Como mensagem para vocês, deixo essa frase aqui. Não tema o fracasso. Tenha medo de estar, daqui a um ano, no mesmo lugar que você está hoje. Como um bom professor, não poderia deixar de colocar para vocês uma missão. Agora, depois que vocês viram como fazer herança simples na linguagem Java, o objetivo de vocês é fazer esse mesmo exemplo agora na linguagem de vocês. E se houver possibilidade de criar herança múltipla na sua linguagem, também criem um exemplo para isso. Um forte abraço para vocês e até a próxima.